princípios para a gente romper em fé na nossa casa. Antes de ministrar a palavra, eu quero convidar você a ficar de pé. Nós temos aqui dois pedidos de orações que nós vamos clamar ao Senhor, pela vida do Nemuel, né, e pela vida do Guilherme. Estão aí que necessitam de uma intervenção do céu. Tem coisa que a terra faz, que o recurso humano faz, né? Tem coisa que só o céu faz. Você crê nisso? Amém, meu irmão? Então eu quero convidar você agora a levantar suas mãos e começar a levantar sua voz em oração pela vida do Nemuel e pela vida do Guilherme. Talvez tenha alguém também que precise de uma oração agora. Você coloca essa pessoa aí no seu pensamento, representa essa pessoa, porque nós vamos clamar ao Senhor. Meu Deus, nessa noite nós queremos invocar a Tua presença, porque a Tua palavra diz, ó Deus, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisa grande e firmes que não sabes. Ó Deus, a Tua palavra também diz que o Senhor dá ordem aos anjos a nosso respeito para que nos guardem. A Tua palavra vai dizer, Senhor, dá essa garantia. E agora, Deus, nós começamos a clamar pela vida do Nemuel, nós começamos a clamar, Senhor, pela vida do Guilherme. Ó Deus, sofreram acidentes, mas Senhor, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor visite o hospital. Nós pedimos agora, Senhor, porque a Tua palavra diz que pedi, dar-se-vos-á. Ah, Senhor, em nome do Senhor dos Exércitos agora, nós clamamos, ó Deus, que uma palavra, disse o centurião, uma palavra e o servo dele seria curado. O Senhor também usou a Pedro para dizer, Pedro, Enéas, quando Pedro encontra Enéas, ele diz, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Então nessa noite, ó Deus, visita agora o hospital, visita os enfermos. Senhor, toda a palavra do médico, toda a palavra, Pai, de alguém que esteja naquele lugar desenganado, em especial também agora nas orações, Senhor, o Nemuel, o Guilherme, vai visitando, ó Deus, vai arrancando agora, Senhor, tudo que não é, Pai, da normalidade. Coloca, Senhor, as coisas em ordem. A Tua palavra diz que quando Elias foi batalhar com os profetas de Baal, ele reparou o altar e colocou pedra sobre pedra. Também o profeta Ezequiel, no capítulo 37, o osso, cada osso vai juntando a seu osso. O Senhor é especialista em colocar as coisas em ordem. Então, Senhor, em nome de Jesus, vai agindo, Senhor, vai tirando toda hemorragia, vai tirando, Senhor, toda infecção, vai tirando, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor. Nós queremos declarar, ó Pai, é o Senhor quem dá os fôlegos da vida, é o Senhor quem restaura. Deus, em nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor fez em João 11 e deu um grito, um brado, dizendo, Lázaro, sai para fora. Nessa noite nós clamamos, ó Deus, meu Pai, diga, Senhor, uma palavra favorável à vida do Nemuel, libera uma palavra, Senhor, favorável à vida do Guilherme. Também alguém, Senhor, que está representando aqui, que tem alguém com espírito de enfermidade, que seja repreendido nessa noite. Talvez alguém que precise de uma cura, de uma intervenção dos céus, seja aqui ou seja online, Senhor. Nós queremos pedir que o Jeová Rafá, o Deus da cura, o Deus que abençoa, o Deus que tem a última palavra, o Deus que move, o Deus que levanta, o Deus que restaura, é esse, Senhor, o Senhor que nós estamos clamando. Então começa a visitar, Senhor, começa, Senhor, a liberar palavras aqui. Se alguém está aqui também nesse ambiente hoje aqui, Senhor, seja com nódulos, seja com qualquer área, Pai, alguma doença, alguma enfermidade, nós queremos declarar que bata em retirada agora, toda enfermidade seja quebrada agora, toda palavra agora contrária seja destruída, seja destronada agora, em nome de Jesus. Mas que seja ministrado, Senhor, a bênção do Senhor, bênção que enriquece e que não acrescenta dores. Amém e amém. Meus irmãos, ainda de pé, abra a palavra, por gentileza, 1 Samuel, capítulo de número 30, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30, verso 1 em diante, até o verso 6, melhor. 1 Samuel, capítulo 30, verso 1 até o verso de número 6. Quero compartilhar algo aqui conosco essa noite. Diz assim a palavra:
Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo, e foram o seu caminho. Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. Davi se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Diga comigo, por gentileza, diga: todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Só por gentileza, olha para o seu irmão do lado e fala: essa noite, quem vai te fortalecer é o Senhor seu Deus. Amém, meus irmãos? Pode assentar aí, por gentileza. Irmãos, esse texto aqui é um texto também conhecido demais, né? E eu quero compartilhar algo aqui. Quando a gente olha para a história de Davi, é praticamente indiscutível aquilo que Davi vai vivenciar na sua trajetória com Deus. É praticamente indiscutível a gente não mencionar toda a história, toda a vida, toda a trajetória de Davi. Davi, na verdade, até os dias de hoje, é considerado o maior rei de Israel. Davi, um homem que teve as suas falhas, teve os seus erros, mas um homem que tem uma palavra sobre a vida dele, um homem segundo o coração de Deus. E ser um homem segundo o coração de Deus requer algumas coisas muito importantes, todos nós sabemos. O capítulo de número 30 de 1 Samuel está inserido num contexto muito interessante. Qual é o contexto que está aqui? A verdade é que é um povo que sempre batalhou contra Israel. O povo que sempre batalhou contra Israel foi os filisteus. Essa nação filisteia é uma nação dura, é uma nação que ela não cansa. Vira e mexe, o povo filisteu estava atrás de Israel para perseguir. Vira e mexe, a nação filisteia estava atrás da nação de Israel para guerrear. Toda vez que havia uma guerra, o povo filisteu se levantava para pelejar, para guerrear, para ir contra a nação de Israel. Só que no cenário de algumas perseguições, de algumas lutas, de algumas crises, o rei Aques, que é o rei de Gate, povo filisteu, ele agora vai aceitar a Davi. O rei Davi, ele vai procurar o rei Aques para fazer uma aliança. Entenda bem, o rei Aques é um rei pagão. O rei Aques é um rei que não tem os princípios que a nação de Israel tem. Mas agora Davi, num cenário de dor, agora Davi num cenário de perseguição, o texto vai mostrar que antes do capítulo 30, Saul vai perseguir demais. Por quê? Porque lá no capítulo 17, capítulo 18, o nome de Davi começa a crescer. O nome de Davi começa a ser falado. A nação começa a olhar para Davi de uma forma diferente. Por quê? Porque Davi começou a vencer guerras. Toda vez que você vence guerras, alguém olha para a gente com uma expectativa. Toda vez que você começa a se tornar um vencedor de guerras, alguém olha para você com uma referência. E agora Davi não era mais o jovem que estava no pasto matando leão e urso. Agora Davi é um homem que vira uma referência. Agora ele é um jovem que ele vai começar a virar uma referência que não tinha antes, uma referência nova. Ele é matador de gigante. As mulheres começam a dizer: Saul matou milhares, mas Davi está matando 10 de milhares. O coração de Saul enciuma, o coração de Saul se envaidece de uma forma terrível, e ele começa a perseguir a Davi. A verdade é que infelizmente isso acontece muito nos dias atuais, porque Saul estava no trono, mas Davi estava com a voz e com a direção de Deus, e isso nós precisamos entender, que estar com a voz e com a direção de Deus é mais importante do que qualquer trono que a gente deseja sentar. A verdade é que Saul está sentado no trono, mas Deus já não está agindo mais na vida de Saul. Então ele começa a perseguir, ele começa a olhar e dizer: espera aí, eu tenho que derrubar, eu tenho que destruir
destruir. Eu já preguei isso aqui uma outra vez, que para cada Saul que a inveja levanta, que o orgulho levanta, que a vaidade levanta, Deus vai levantar um Jonatas para te guardar, para te preservar. Aqui é uma palavra que a gente precisa entender, que o salmista também vai dizer: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à direita, mas não seremos atingidos. Praga nenhuma chegará à nossa tenda. Por quê? Porque se nós estamos na direção de Deus, sempre vai levantar alguém para nos destruir, mas Deus sempre vai ter uma palavra favorável a nosso respeito. Só que a guerra fica grande, a guerra fica intensa, e aí Davi vai se refugiar no rei Aques, e ele vai dizer: olha, eu preciso estar do seu lado. Por quê? Porque aqui eu não vou ser empecilho para ninguém. Davi meio que está querendo se esconder, mas como se esconder de um Deus que nos chamou? Como se esconder de um Deus que liberou uma palavra a nosso respeito? Tendo em vista que todos nós temos guerras, dias e dias, todos nós temos guerras para serem vencidas, todos nós temos guerras que a gente precisa vencer, e tem dias, meus irmãos, que a gente quer abandonar a guerra. A verdade é que tem dia que a gente quer largar a mão do arado e recuar. Mas como recuar, se a Bíblia vai dizer que o Espírito que Ele nos deu é um Espírito para avançar, que Ele não nos deu um Espírito de temor, mas um Espírito de ousadia? A verdade é que Davi vai refugiar como rei Aques. Só que aqui tem uma palavra que mexe comigo. Davi, ele vai errar, porque não tem como alguém que é de Israel, alguém que é da nação, que serve um Deus, que ele se coloca de pé no trono para abençoar, fazer agora uma aliança com um rei pagão. Não tem como alguém que está caminhando na presença fazer uma aliança com alguém que não tem os mesmos princípios. Davi, ele vai errar de uma forma terrível, e esse erro vai começar a mexer na vida de Davi. A verdade é que o capítulo anterior também começa a gerar um problema dentro da nação filisteia. Os capitães do exército do rei Aques, eles começam a ver que a fama de Davi começa a crescer. Por quê? Porque Davi, ele vai começar a vencer guerras lá. Entenda bem, irmão, Davi, ele está num cenário diferente, Davi, ele está num povo diferente, Davi, ele está num ambiente diferente, mas o Deus na vida de Davi é o mesmo. Às vezes a gente pensa que mudando de cenário, parece que Deus vai nos deixar de lado. Davi está num cenário diferente, mas Deus é com ele. Davi está tentando fugir, mas o Espírito da unção que Samuel derramou sobre Davi ainda está lá. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está olhando para Davi de forma não tão grossa, não tão à vista, de forma sutil. Deus está olhando para Davi dizendo: Davi, não importa onde você for, a minha graça vai com você. É Deus dizendo: Davi, não importa onde você for, não importa onde você tenta se esconder, quem te ungiu não foi Samuel. Samuel derramou azeite, mas quem ungiu foi o céu. A verdade é que nós precisamos entender que toda vez que a gente tenta esconder ou fugir do propósito que Deus tem para nós, irmão, a unção de Deus vai ser evidente. Aqui eu tenho uma palavra para mim e para você: não adianta fugir, a unção de Deus na sua vida, ela vai ser evidente. Não adianta você tentar correr daquilo que Deus te chamou para fazer, a unção de Deus, ela vai ser evidenciada onde nós estivermos. Então o cenário lá começa a ficar complicado, porque os capitães do exército do rei Aques vão olhar e vão dizer: peraí, tem alguma coisa acontecendo errado. Agora a guerra é batalha travada. E qual é a batalha travada? Filisteu contra Israel, e Davi está lutando para o povo filisteu, mas só que ele vai lutar contra a sua nação de origem. Entenda bem, agora os capitães do exército do rei Aques, dos filisteus, vão dizer assim: não, nós não queremos Davi aqui, nós não queremos Davi no nosso meio, porque quando chegar na batalha, ele vai ser um infiltrado no nosso meio. Quando chegar na hora da batalha, ele vai lutar contra nós. Entenda bem, há um medo nos capitães do exército dos filisteus. E aí Davi olha para o rei Aques e diz assim: olha, não fui eu uma bênção aqui? Em outras palavras, não fui eu alguém que guerreou aqui e venceu guerras? Aí ele diz assim: não, tudo bem, você foi muito bom mesmo, general, capitão aqui, mas agora os capitães não querem você, pode ir. Aqui eu tenho uma palavra. Tem coisa, irmão, que eu falei assim: por que é que os capitães do exército dos filisteus estão expulsando Davi lá da terra filisteia? Por quê? E aí o Espírito do Senhor falou: irmão, quem nasceu para exercer o propósito em Israel, jamais vai ficar para sempre na terra filisteia. A gente precisa entender essa palavra, irmão. Quando há um propósito na nossa vida, a gente não entende. Davi, mais uma vez, ele vai ser rejeitado
rejeitado. Davi foi rejeitado na casa do seu pai quando teve a unção. Davi foi rejeitado por seus irmãos quando foi levar comida. Davi agora, ele foi rejeitado por Saul, e Saul vai perseguir. Mas agora ele está sendo rejeitado pela nação filisteia. Deixa eu te dizer, a nação filisteia está jogando Davi para fora, mas a rejeição sobre Davi não é para matar Davi, é para trazer Davi de volta para o propósito dele. Entenda isso aqui. Tem gente que não te quer mais na mesa dele, mas é propósito de Deus. Tem gente que não quer você do lado dele, mas é propósito de Deus. Tem gente que não quer você mais na casa dele, mas é propósito de Deus. É ele tirando: ah, mas me rejeitaram, mas me deixaram à beira do caminho. Isso não vai te conduzir para a morte. Isso vai te conduzir para o projeto, para o propósito que Deus antes fez quando ele te ungiu na tua casa. Você tem fé para levantar sua mão aí? Eu quero liberar uma palavra nessa noite aqui. As circunstâncias que estão acontecendo, as circunstâncias que vão acontecer, não são para te afastar de Deus. As circunstâncias que estão acontecendo, você não está entendendo, você não está discernindo no momento, mas isso vai te aproximar da presença de Deus. Está difícil, mas vai te aproximar da presença. Está complicado, mas vai te aproximar da presença. Ninguém está entendendo, ninguém está entendendo. A tua casa não entende, você não entende, o teu vizinho não entende, mas fica tranquilo, porque Deus está entendendo. Deus está colocando você no lugar original, para que o propósito dele seja estabelecido novamente. O cenário é que Davi chega em Ziclag, capítulo 30. E quando Davi chega em Ziclag, gente, o cenário é complicado, porque um homem que acostumou a vencer guerras, agora perde uma guerra dolorosa. Um homem que acostumou a vencer guerras, agora ele chega em Ziclag, ele não encontra Ziclag muito bem. Ele encontra Ziclag com um cenário complexo. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o lugar que estava o acampamento da família de Davi, que o lugar que estava o acampamento da família dos 600 valentes de Davi, veio os amalequitas e deram com ímpeto. Veio os amalequitas e começaram a queimar. E agora a gente precisa entender, esse homem que está acostumado a guerrear, ele perde uma guerra. Por quê? Porque ele não estava lá. Esse homem que estava guerreando uma guerra que não era para ele guerrear, ele perde a guerra que era para ele guerrear. Toda vez que a gente sai para guerrear uma guerra que não é nossa, a guerra que realmente é nossa, o inimigo vence ela contra nós. E quando Davi chega, ele não vê suas mulheres. Quando Davi chega, ele não vê seus filhos. Quando Davi chega, os valentes olham e dizem assim: está tudo destruído, a casa está indo de mal a pior. E aqui nós precisamos entender, a vida, ela muda, gente, da noite para o dia. Quem é que não vem num culto hoje e dá glória a Deus e está tudo muito bem, aleluia? Mas só que de repente, isso me faz entender, quando Davi olha para esse cenário, hein, Aline, são os tumultos da vida. Nós temos tumultos da vida, nós temos situações adversas. Davi se depara com mais uma situação, só que não era uma situação como em Samuel 17, 18, o gigante Golias. Agora é uma situação que Davi tinha que estar lá, porque Davi, ele vai aprender uma coisa muito difícil aqui, as duras penas. Ele não podia ser reconhecido como alguém vitorioso fora, mas alguém perdedor dentro de casa. E Davi vai aprender isso de uma forma que é muito... Casa é perdedor por natureza. Dentro de casa perde de manhã, de tarde, de noite. Eu conheço gente que é um excelente pregador e pregadora, e alguém olha assim, é uma benção, mas dentro de casa é perdedor. Eu conheço gente que é um ótimo ministro, que canta, que adora, mas dentro de casa é perdedor. Davi vai dizer: peraí, eles estão olhando e estão vendo, eu sou general, eu sou capitão, eu venço, eu sou alguém que estou acostumado a ganhar guerras, mas dentro da minha casa eu comecei a perder guerras. E aqui começa a entender um cenário muito complicado que eu quero trabalhar com a gente. Para quê? Olha o que acontece. Davi, ele perde o controle dentro da sua casa. Entenda bem, Davi olha e ele diz assim: ninguém vai mexer na minha casa. Toda vez, irmão, que a coluna sai, a casa fica vulnerável para ser destruída. Sabe um detalhe aqui que a gente precisa entender? Os homens olham e eles começam a alçar a voz e começam a chorar. Isso aqui mexe muito comigo. Por quê? Porque tem dias que a nossa vida, ela é marcada não pela alegria, mas pelo choro. A Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite inteira. O texto vai me mostrar que Davi começa a chorar até perder as forças. Por que é? Porque tem uma frase que eu aprendi há muitos anos, que nenhum sucesso do mundo vai compensar o fracasso.
fracasso da família. Não adianta ser conhecido como um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, se o casamento não vai bem. Não adianta ser conhecido como um homem de sucesso se os filhos não vão bem. Não adianta ser conhecido como alguém de sucesso se a casa, irmão, ela não está sendo edificada sobre a rocha. Você pode levantar sua mão aí que eu quero liberar uma palavra? Calma, porque vai melhorar. A gente precisa entender alguns princípios aqui. Eu quero liberar uma palavra essa noite aqui. Nenhum sucesso do mundo vai compensar o fracasso da sua família. Talvez, recebe a palavra, levanta a mão aí. Talvez, irmão, do lado de fora ninguém te vê. Talvez do lado de fora ninguém te reconheça. Talvez do lado de fora ninguém diz que você é um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. Mas quando você entrar, pega a palavra. Quando você entrar para dentro da tua casa, a tua esposa vai te admirar, o teu marido vai te admirar, os teus filhos vão dizer: o meu herói não é o super-homem, o meu herói não é o pastor da televisão, o meu herói é o meu pai, a minha heroína é a minha mãe. É Deus dizendo hoje: o que vai fortalecer tua vida é a tua casa. Davi, ele vai chorar por duas situações muito complicadas. Primeiro, Davi vai chorar até perder as forças, porque a família foi arrancada de Davi. Há alguém que diz, eu já vi a pastora Rosane também falar, isso é um fato, tá, gente? Mexe comigo, mas não mexe com a minha casa, não. Isso é uma verdade, a gente fala isso de forma natural, mas isso é uma verdade. Davi está dizendo: eu queria que os amalequitas viessem contra mim, mas não contra a minha casa. Mas entenda bem, toda vez que a gente não está na posição que deveria estar, a nossa casa vai ser afetada. Toda vez que a gente não está na posição que a gente deveria estar, a nossa casa, ela vai ser atingida. Mas eu tenho uma palavra aqui nessa noite, irmão. Nós não estamos aqui para o inimigo atingir nossa casa. Nós não estamos aqui para o inimigo derrubar nossa casa e queimar com fogo. Não, não, não. Nós estamos aqui para declarar: nós até não estávamos quando ele veio, mas a gente vai recuperar aquilo que ele está tentando destruir. Você pode levantar sua mão para receber a palavra? Eu profetizo em nome de Jesus. Você está chorando muito aqui. Eu sei que tem gente que chorou aqui bastante. Eu sei que tem gente que está dizendo aqui: eu quero meu filho de volta, eu quero meu marido aqui, eu quero a minha esposa no teu altar. Eu libero uma palavra em nome de Jesus. Essa lágrima não é de remorso. Essa lágrima é para você entender que tem dia que é para chorar, mas depois de chorar tem que levantar e dizer: eu vou partir para a guerra. Por quê? Porque Ele é Deus que vai me dar a vitória. Davi, ele vai chorar. Entenda bem, o cativeiro da família, vamos construir aqui, o cativeiro da família, ele vai tirar as forças do guerreiro Davi. Um homem acostumado a vencer, um homem acostumado a vencer no mano a mano com Golias, um homem acostumado a vencer com o exército, agora ele está rendido, chorando e dizendo: acabou as minhas forças. Irmão, quem de nós aqui nunca chorou? Quem de nós aqui nunca sorriu na porta, na entrada da igreja? Alguém diz assim: a paz do Senhor, e você sorri, dá um belo de um sorriso, mas quando chega em casa, deita naquele colchão ortobom, vem com aquele travesseiro de pena de ganso, mas na hora de vai dormir não vem, sabe por quê? Porque a casa está destruída, o filho está de mal a pior, a filha está indo de mal a pior, mas é Deus dizendo: peraí, pode chorar. Tem dia que não tem problema chorar, não tem problema a gente às vezes se derramar em lágrimas, não tem problema, sabe por quê? A Bíblia diz que quando a gente chora, o anjo do Senhor desce, irmão, com a taça na mão, e ele recolhe as nossas lágrimas. Você As lágrimas que alguém servo de Deus chora não são lágrimas de crocodilo, são lágrimas que o Senhor pega e leva até o céu. E essas lágrimas, irmão, são dias que a gente não consegue orar, são dias que a nossa boca não consegue falar, mas as lágrimas falam mais do que palavras. Ei, levanta a mãozinha aí que eu vou liberar uma palavra. Aquilo que você chorou, fica em paz. Você chorou, mas você não chorou por causa do homem, você chorou porque Deus é Deus dizendo: pode chorar, porque depois do choro vai vir a alegria sobre a tua vida. Você pode receber essa palavra, levantar as tuas mãos, o pé se quiser. Eu declaro em nome de Jesus: mas depois a alegria virá. Deus vai trazer alegria para a tua casa, Deus vai trazer alegria para o teu casamento, Deus vai trazer alegria para a tua família. É Deus dizendo: o choro vem, mas a alegria vai ser maior.
A Bíblia passa num segundo estágio. Mais. Davi olha a sua volta e Davi está enfrentando alguns cenários. E qual é o cenário que Davi vai enfrentar? Davi, ele vai enfrentar duas guerras, irmãos. Todos nós enfrentamos isso. Há uma guerra externa travada contra Davi. A primeira guerra é externa. O que tem nessa guerra? Tem amalequitas que levaram a sua casa. Davi está com sentimento de culpa. Davi está dizendo, é a mesma palavra em João capítulo 11, quando lá o irmão não teria morrido, mas Davi está dizendo, em outras palavras, dos valentes. Entenda bem, esses homens não são somente 600 valentes. Esses homens são homens que se acharam com Davi na caverna de Adulão. Esses homens estavam endividados. Esses homens eram aqueles homens que estavam de mal a pior, que ninguém queria, que ninguém enxergava, que ninguém via. Davi se fez chefe desses homens. E quando Davi se faz chefe desses homens, Davi vai ensinar, Davi vai trabalhar com eles, Davi vai colocar esses homens numa posição de guerreiro. E a Bíblia vai dizer, guerreiro, são 600 valentes de Davi. Mas agora esses homens que Davi nunca os abandonou, na falha de Davi, eles olham e dizem assim, peraí, nós vamos apedrejar Davi. Por quê? Porque todo ingrato, na hora da sua fragilidade, ele não vai estender a mão, ele vai procurar pedra. Recebe essa palavra aqui. Você conhece um ingrato, irmão, quando na sua fragilidade ele pega pedra para te atacar. Você conhece um ingrato quando na sua fragilidade ele tenta tirar você para tomar o seu lugar. Você conhece o ingrato quando na hora que você precisava de uma mão estendida, ele te dá um pontapé. Os 600 valentes estão dizendo, Davi está frágil. Só que o que ninguém entende, irmão, é que Davi está na fragilidade, mas o Deus de Davi não tem fragilidade. O que ninguém entende é que Davi está chorando, mas o Deus de Israel, irmão, ele só chorou 2 vezes na Bíblia, Jesus dizendo, por ele não poder fazer nada por causa da incredulidade do povo. O que ninguém está entendendo é que eles estão querendo apedrejar, mas Deus está dizendo, maior sou eu que estou com Davi do que quem tenta apedrejar. Eu vim liberar uma palavra hoje aqui para te dizer, nenhuma pedra de ingrato vai destruir você. Levanta sua mão aí, pega a palavra. Nenhuma pedra de ingratidão vai atingir você. Sabe por quê? Você tem choro, você tem angústia, mas você também tem Deus. Também tem Deus. E maior é o que está conosco, irmão, do que aquele que está no mundo. Recebe a palavra aí. Quem recebe a palavra? Quem recebe a palavra? Quem recebe a palavra? A nação diz, a nação amalequita destrói a casa. Essa guerra externa está dizendo, peraí, eu vou apedrejar. Gente, olha para cá. Quem é que nunca, irmão, viu alguém pegar uma pedrinha para atacar em você? João capítulo de número 8. Vou liberar uma palavra aqui. Pastor Leleco, João capítulo de número 8. Jesus está sentado, Jesus está escrevendo. Alguém olha e diz assim, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E a lei de Moisés está dizendo, pode apedrejar ela. Aí Jesus olha, e o Senhor, o que nos manda fazer? Irmãos, é uma pegadinha. Se Jesus diz assim no Novo Testamento, pode apedrejar, Jesus não é o amor que ele pregava e ensinava e vivia. Mas se ele diz assim, não apedreja, ele blasfemava contra a lei de Moisés. Aí Jesus olha e diz assim, peraí, vocês lançaram para mim, eu vou devolver de volta. Segura que é difícil. Ele disse assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ai, irmão, a Bíblia vai dizer que eles vão deixando as pedras, desde o menor até o mais velho. Sabe o que eu estou entendendo aqui? Que uma palavra do céu, ela arranca a pedra de quem quer apedrejar eu e você. Ei, meu irmão, eu não sei
sei se você vai pegar a palavra. O diabo está plantado e ele está dizendo assim: eu vou apedrejar tua casa, eu vou destruir tua família, eu vou destruir teu casamento, eu vou destruir teu ministério, eu vou destruir. Mas lá em cima tem um Deus dizendo: vai nada, eu dou uma palavra, eu dou uma palavra de proteção, eu dou uma palavra de livramento, eu dou uma palavra de força. E toda vez que Deus dá uma palavra, as pedras caem ao chão. Levanta a mão aí para receber a palavra. Eu profetizo: nenhuma pedra vai atingir, porque a Bíblia vai dizer: praga nenhuma chegará à nossa tenda. Hebreus também vai dizer: ele dá ordem aos anjos, irmão, para nos guardar. O salmista diz, e Hebreus vai dizer: ele faz dos teus anjos ministros labareda de fogo. Quer receber a palavra? Essa noite você não volta para casa com alguém tentando te apedrejar. Essa noite você volta para casa dizendo: tentaram, mas o meu Deus liberou uma palavra. Davi olha e está dizendo: peraí, isso é guerra externa, está com pedra na mão, né? Mas tem uma guerra interna. Qual é a guerra interna de Davi? Eu sou o culpado. Qual é a guerra interna de Davi? Eu vou agir na justiça própria, eu vou destruir esses valentes. Porque o que os valentes não entendiam, que não foi eles que ensinaram a Davi, mas foi Davi que ensinou a eles. E que é uma verdade, o professor nunca ensina o pulo do gato, irmão. Estão tentando destruir Davi, mas Davi tem um pulo do gato. E Davi, Karina, vai agir de uma forma sobrenatural. A Bíblia diz, e Davi, diga comigo, e Davi se fortaleceu no Senhor. O que eles não entendiam, que os 600 eram fortalecidos pela força de Davi. Mas Davi não era fortalecido pela força dos 600. Davi era fortalecido na força do Senhor. Sabe o que a gente precisa entender? Que Davi está dizendo: vocês querem me apedrejar, mas eu sei o caminho da força. A Bíblia diz: a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Eu estou pregando para alguém aqui que talvez entrou aqui dentro dizendo assim: eu já não aguento mais. Eu estou pregando para alguém que está dizendo assim: eu já não aguento mais a minha casa desse jeito. Eu já não aguento mais chamar o meu esposo para vir e ele não vem. Eu já não aguento mais ver o meu filho nessa situação. Eu já não aguento mais ver a minha filha desse jeito. Hein, Walter? Eu já não aguento mais ver o meu casamento definhando. Eu já não aguento mais. Eu mostro para todo mundo que o casamento tá bom, mas quando eu chego em casa tá de mal a pior. É isso, irmão, a coisa é assim. Mas de repente a gente precisa entender qual foi a palavra que vai gerar. Ele diz assim: Davi se fortaleceu no Senhor. Sabe o que fez o inimigo liberar uma palavra para Davi através dos 600 valentes? É achando que ia enfraquecer Davi. Mas no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai dizer que o poder de Deus, ele se aperfeiçoou na nossa fraqueza. Davi está fraco, irmão, mas ele se fortalece no Senhor. Davi está sem força, mas a força de Deus desce sobre ele. Você quer receber uma palavra de fé aqui? Hoje você não veio aqui para ver eu pregar, graças a Deus. Hoje você não veio aqui porque a central é uma bênção, graças a Deus. Hoje você está aqui porque no altar tem força para você. Hoje você está aqui porque essa casa deixou de ser metodista hoje. Essa casa hoje, o que é, pastor Daniel? É um lugar que te fortalece, é um lugar que te renova, é um lugar que traz esperança. O profeta vai dizer: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Gente, levanta sua mão aí para receber a palavra. Hoje você não sai aqui enfraquecido, hoje você não sai daqui defiando, hoje você sai fortalecido, porque se você sair fortalecido, a tua casa vai ser renovada. Cutuca o seu irmão do lado aí e fala para ele assim: hoje, não, meu irmão, fala com fé, eu estou bem debilitado hoje, mas fala com fé, fala assim: hoje você não sai daqui sem ser fortalecido. Você quer receber uma palavra em nome de Jesus? A força do Senhor vai te encontrar. A força de Deus vai encontrar tua casa. A força de Deus vai encontrar tua família.
dizer, eu fiz de tudo para destruir, e eu já estava contando com você deitado na lona, nocauteado, mas alguém vai olhar e vai dizer, o que aconteceu? Que você voltou mais animado, voltou mais fortalecido. É porque eu fui na fonte, e na fonte tem força de Deus, tem força de Deus, tem força de Deus. Recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe. Olhe para cá, não é verdade que quando a gente está fraca, está fraco, alguém olha e diz assim, não vai chupar manga esse ano, não é, gente? É ou não é? Mas passa, e alguém vai dizendo, peraí, já era para decretar falência, mas ainda está lá. Já era para ter ido preso, mas ainda está ali, Deus abençoando. Já era para ter acontecido uma tragédia, mas Deus está livrando. Já era para ter acontecido coisas estranhas demais, mas Deus está fortalecendo. O que é isso? É porque ninguém sabe, irmão, que toda terça-feira, ao invés de ir para outro lugar, você está aqui. É porque ninguém está sabendo que ao invés de ficar em casa chorando, angustiado, você resolveu se fortalecer no Senhor, e essa força ainda está te mantendo de pé. Eu vim pregar hoje não para super-herói, eu vim pregar, irmão, para gente que chora, para gente que se angustia, para gente que chega em casa, tranca a porta do quarto e diz assim, eu já não quero mais nada. Mas aí é nessa hora que a força desce, é nessa hora que a Bíblia vai dizer, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, hoje te gerei. Essa noite é Deus dizendo uma palavra, não importa o cenário que você está vivendo, Deus vai te fortalecer, Deus vai te levantar. Recebe a palavra, levanta a mão aí. A glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira casa. Segura, segura. Segura. Estão dizendo, a casa vai ruir. Deus está dizendo, eu permiti isso para você entender o valor da tua casa. Alguém está dizendo, a casa vai acabar. Deus está dizendo, eu deixei tocar para você entender que guerra do lado de fora é importante, vencê-las, mas a guerra dentro de casa é indispensável. Você pode liberar uma palavra aí de adoração aos céus, porque eu vou profetizar, a tua casa não vai ser conhecida como casa de derrota, não. A tua casa vai ser conhecida como casa que Deus fortalece, como casa de profeta, como casa que tem poder, como casa que tem graça, que tem autoridade, que tem milagre. Alguém vai dizer, já era para ter ruído. Deus está dizendo, eu estou fortalecendo, eu estou levantando coluna. Recebe a palavra. Davi está se fortalecendo. Davi está se fortalecendo. Não se escandalize se você tiver entrado aqui cabisbaixo, mas agora começou a respirar um ar novo. É Deus te fortalecendo. Não se escandalize se você saiu da sua casa, alguém dizendo, não adianta. Mas aqui Deus começou a criar uma estratégia na tua mente. É Deus te fortalecendo. Ô gente, quem está vivo aí, diga glória a Deus. Só para a gente animar isso aqui, mexe com o seu irmão do lado e fala assim, ó, a partir de hoje, você será conhecido como alguém que vive na força de Deus. Você pode levantar as mãos, adorar Ele, exaltar Ele. Oh irmão, recebe essa palavra. Você vai viver na força de Deus. Quando você não tiver força para andar, Deus vai te carregar. Quando você não conseguir, Ele vai te levar. Quando você não conseguir orar, Ele vai colher as tuas lágrimas, mas a força dEle vai te alcançar. A força dEle vai te visitar. A força dEle vai te E Davi começa a fazer algumas. O cenário é importante. E Davi entrar. Jogou o éfode. Eu posso ir atrás? Primeiro ele pergunta, eu posso ir? Eu vou.
Irmão, eu gosto disso aqui. Porque quando ele consulta o Senhor, ele está me falando algo. Que toda vez que a gente consulta o Senhor responde. Mas toda vez que a gente consulta o Instagram, ninguém vai responder. Toda vez que a gente consulta a internet, ninguém responde. Mas toda vez que a gente consulta o Senhor, o céu se abre para poder falar. Davi joga, o sacerdote joga o urim, tumim, a resposta é: pode ir. Ele está dizendo: eu vou alcançar. Isso aqui me deu uma palavra no meu coração, simples demais, mas eu quero liberar aqui para nós. Davi tinha tudo, Marcinho, para ficar ali, chorando, fortalecido depois da angústia, e voltar para o rei Aques e falar assim: olha, eu já perdi minha casa, e eu quero reconstruir de uma outra forma, eu quero voltar para guerrear, eu sou um ótimo guerreiro, e eu vou largar. Mas não, ele entende que perdeu aquela batalha, mas ele não perdeu a guerra. Ele não desistiu da casa dele. Irmão, eu tenho uma palavra aqui para mim e para você. Batalhas a gente pode até perder, a gente não pode perder a guerra. Tem dias que a gente perde batalha, mas a gente não pode perder a guerra. Davi vai dizer: eu consultei o Senhor, 600 valentes. Eu tenho uma palavra, vocês querem me apedrejar, mas o que vocês não sabem é uma coisa: Deus deu uma palavra favorável a nosso respeito. Pode ir. Irmãos, isso aqui eu aprendo também outra coisa. Depois do choro, depois da angústia, depois do fortalecimento, a gente precisa levantar e começar a marchar em direção a recuperar aquilo que o diabo tentou destruir. Você pode receber uma palavra em nome de Jesus. Não desista daquilo que Deus não desistiu na tua vida. Deus não desistiu da família de Davi. Deus está dizendo: pode ir que ainda está vivo, pode ir que você vai restaurar. Então olhe para cá, não desista daquilo que Deus não está desistindo. Não desista do teu chamado, não desista do teu marido, mulher. Ei, varão, não desista da tua esposa. Ah, mas o meu filho está na droga, não desista dele. Ah, mas ele está perdido, não desista dele. Caiu, mas a Bíblia diz: se cair não ficará prostrado, o Senhor o levantará. Essa noite eu tenho uma palavra para você. Levanta a cabeça. Quando acabar o culto, fortalece no Senhor desse culto e vai dizer: eu vou partir para cima. Por quê? Porque aquele que começou a obra, Ele é fiel para completá-la. Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Irmão, eu vim aqui com autoridade espiritual hoje para liberar uma palavra para a tua casa. Você está proibido de desistir da família que Deus quer investir. É Deus dizendo: a tua casa não vai ruir, ela vai ficar de pé. Por quê? Porque eu vou restaurar. Ele vai. Você pode levantar sua mão. Eu profetizo em nome de Jesus: a tua casa não vai ruir por causa de amalequita. Você vai vencer a guerra, e Deus vai fazer uma grande obra na tua casa. Oh, meu irmão, se eu fosse você, levantava as duas mãos, levantava os pés. Por quê? Porque é Deus dizendo essa noite: assim diz o Senhor dos Exércitos. Pega a profecia de olho aberto. A tua casa não ficará queimada com fogo. A tua casa será restaurada pela direção do Senhor dos Exércitos. Oi, gente. Dá para a gente entrar aqui numa outra área, eu só vou citar. Davi aprendeu a colocar a voz do Senhor acima da voz dos apedrejadores. Olhe para cá. A voz dos apedrejadores gritam, mas a voz do Senhor direciona. A voz de quem apedreja causa medo, mas a voz do Senhor fortalece. A voz de quem apedreja paralisa, mas a voz do Senhor nos faz andar em direção à vitória. Você quer levantar a mãozinha mais uma vez? Eu profetizo em nome de Jesus que seja silenciada toda a voz de apedrejador hoje aqui, que seja silenciada toda a voz de caluniador, que seja silenciada toda a voz do inferno, que seja silenciada toda a palavra contrária, mas que seja aberta agora os céus, que seja aberta agora os ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo, que seja aberta agora os ouvidos para ouvir a voz
daquele que é fiel, daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Recebe aí a voz do Senhor, quem vai direcionar você amanhã. É a voz do Senhor quem vai direcionar você hoje. É a voz do Senhor que vai direcionar você nesses dias. Por quê? Porque a voz do Senhor vai te levar ao lugar da vitória e da restauração. Gente, vamos caminhar para o final aqui, só porque eu quero deixar alguns princípios ainda, para a gente dar um glória aqui ainda, mais 10 minutinhos aí. Diga comigo, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que eles vão para o ribeiro de Bessô, eles vão acompanhar, e no ribeiro de Bessô, 200 homens de muito cansado não conseguem atravessar e fica do lado de cá, mas 400 valentes vão com Davi em direção à guerra e à vitória. Então olhe para cá e diga comigo, por gentileza, na hora da guerra, não fala comigo, na hora da guerra, nem todo mundo vai estar do seu lado. A gente precisa aprender, gente, que na hora da decisão, alguns vão parar. Alguns colocaram o cansaço como mais importante do que a casa. Por quê? Porque não aprenderam a se fortalecer no Senhor. O que a Bíblia diz? Os moços de cansados caem. Vou repetir, os moços de cansado caem, mas os que esperam no Senhor renovam as forças. Então a gente precisa entender que 200 estão dizendo assim, eu aceito perder minha casa. 200 estão dizendo assim, eu estou cansado, deixa a minha casa na responsabilidade dos 400. E aí a gente cria um problema, porque a responsabilidade da nossa casa não é do pastor. A responsabilidade da sua casa não é da pastora, não é do vizinho da intercessão, não é do homem, do profeta, da profetisa. A responsabilidade da nossa casa é nossa, irmão. A responsabilidade da sua casa é sua, amém ou não amém? Fala comigo, está doendo. Fala, está doendo, mas vai sarar. 200 estão dizendo assim, não, eu vou lançar a responsabilidade de restauração para quem vai até a guerra. Só que tem 400, irmão, que está dizendo o seguinte, eu não abro mão. Eu já quis apedrejar, mas se a ordem agora é na direção de Deus, eu estou debaixo de obediência. Eu vou levantar, vou arregaçar as mangas, vou passar no ribeiro. Eu estou cansado, mas eu vou. Por quê? Porque Davi tem uma palavra. Deixa eu te dizer, se alguém que está na tua frente tem uma palavra, irmão, coloca o cansaço de lado e vai até alcançar aquilo que Deus está te prometendo. Essa noite é Deus dizendo para mim e para você. Sabe o que significa Bessô? Refrigério, alegrar, anunciar boas novas. No lugar que é para anunciar boas novas, alguns desistem, mas no lugar que é de anunciar boas novas, tem 400 e mais. Davi que está dizendo, esse lugar vai ser lugar de milagre, esse lugar vai ser lugar de extraordinário. Você quer receber uma palavra, pelo amor de Deus? Depois que a guerra vencida, a tua casa vai ser lugar de anunciar boas novas. Oh, glória a Deus. Levanta sua mão aí, eu libero uma palavra de profecia hoje aqui para você. A tua casa vai ser lugar de refrigério, a tua casa vai ser lugar de alegrar, a tua casa é lugar de anunciar boas novas. Eles estão indo, eu vou. Por quê? Porque Deus me deu uma direção. Toda vez que Deus dá uma direção, irmão, vai para cá, não é para a gente ficar parado, é para a gente se movimentar. Pegou ou não pegou? Wellington, toda vez que Deus dá uma direção, não é para a gente paralisar. Deus deu a direção, mas Ele falou, a direção eu vou liberar, mas a guerra é com você. Pegou? A direção Deus vai dar, mas quem trava a guerra é a gente em nome dEle. Eles estão indo em direção. Só que num dado momento da jornada, vou encerrar com mais duas aqui. 2 ou 3, né? Eles encontram um egípcio. Isso mexeu muito comigo. Eles encontram um egípcio ferido, quase morto. A Bíblia cita que o espírito estava indo, quando eles dão comida. A Bíblia diz que Davi, mais os valentes, eles vão alimentar o egípcio que está quase morto. Diga comigo, antes da guerra. Diga comigo, antes da vitória, porque eu estou em direção de restaurar a minha casa. Mas Davi está entendendo algo aqui. Pessoas valem mais do que coisas.
Pessoas valem mais do que coisas. Não podemos descartar quem está precisando de alimento. É estrangeiro, mas precisa de alimento. Sabe o que ele está entendendo? Não tem como restaurar a casa, se para restaurar a casa alguém tem que ficar com fome. Não, para restaurar a casa alguém tem que ser alimentado. Escuta isso aqui, Davi está numa das maiores fragilidades de sua vida, mas ele está dizendo, eu poderia largar ele com fome, mas eu não vou largar. É por isso que ele mesmo vai escrever, nunca vi um justo, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar um pão, nem a sua descendência. Sabe o que eu estou dizendo? Não faça da sua dor, da sua fragilidade, a desculpa feita para deixar alguém com fome. A nossa fragilidade não é a desculpa para deixar alguém sem alimento. A nossa fragilidade é a desculpa favorável para dizer, está com fome, eu vou alimentar. Por quê? Porque depois que eu te alimentar, Deus vai continuar me direcionando ao lugar do milagre. Segundo, o homem diz assim, ele recobra o espírito e ele diz, eu sirvo a Amaleque. Eu estava com os amalequitas e eu adoeci tem 3 dias. Diga comigo, 3 dias. Quem está vivo aí, diga comigo, 3 dias. Gente, 3 dias, vou assim. Ele diz assim, depois que eu adoeci 3 dias, me largaram para morrer. Tem gente que é assim, gente. Você só serve enquanto você está em pleno vigor. Mas você adoeceu, larga que é peso. Sabe por quê? Porque isso é cultura de Amaleque. Cultura pagã é essa, deixa para trás. Cultura pagã é essa, deixa com fome. Cultura pagã é essa, deixa para morrer. Cultura pagã é essa, só estou com você quando está pregando bem, só estou com você quando está ministrando bem. Isso é cultura pagã, só estou com você quando estou nos melhores dias, quando tem dinheiro no bolso, quando a coisa está fluindo. Mas cultura de Israel não. Cultura de Israel é o seguinte, está ferido, eu paro, eu tenho azeite, como diz o bom samaritano, eu tenho azeite, eu vou curar a ferida, eu vou deixar na hospedaria, eu vou pagar a conta. É Davi dizendo, você foi deixado para trás por Amaleque, mas quem está aqui é de Israel, e de Israel não deixa para trás. Sabe por quê? Porque o Deus de Amaleque, ele não fez o que Deus de Israel faz. O Deus de Israel, ele vai para a cruz, ele morre, ao 3º dia ele ressuscita para dizer, vocês vão ter vida em mim, e vida em abundância. Você quer levantar a mãozinha para receber essa palavra aí? Deus não te chamou para deixar ninguém para trás, Deus não te chamou para descartar ninguém. Por quê, pastor? Porque quando você estiver fraco, Deus não vai te deixar para trás, Ele vai te levantar e te fortalecer. O egípcio olha e diz assim, vamos encerrar. O egípcio olha e diz assim, eu sou de Amaleque e eu sei aonde eles estão, e ele guia. Primeiro você alimenta, primeiro você mantém a vida do egípcio. E o que é manter a vida do egípcio? Não é lei, é graça, porque o egípcio é estrangeiro, é terra pagã. Davi tinha todo o direito de matar ele, mas Davi vai fazer graça, que é favor imerecido. E toda vez que a gente pratica a graça, o favor imerecido, a graça se renova, como o pastor Leleco diz, toda vez que eu trago no altar, o altar me devolve. Aí ele está dizendo, já que você me deu comida, já que você fez primeiro por mim, eu vou te a sua casa. E ele vai guiando, e quando lá, desculpa, Davi derrota, Davi vence. E Davi volta com a sua casa toda restaurada. E no ribeiro de Bessor, tem 200 homens esperando. No lugar, uma grande alegria, por quê? Porque a casa foi restaurada. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu perguntei ao Senhor e eu falei, Deus, por que não tinha deixado para trás alguém de
de Israel lá. Eu perguntei ao Senhor de forma muito simples. Eu falei: Deus, por que é que quem estava à beira do caminho era um egípcio e não um prisioneiro de Israel com uma amalequita? Por que é? E aí o Espírito Santo falou ao meu coração: porque tem hora que quem vai nos estender a mão não é quem a gente esperava. Tem hora que quem vai estender a mão para a gente não é quem estava do nosso lado. Tem hora que quem vai estender a mão para a gente não é o parente que a gente achava que ia. Tem hora que quem vai estender a mão para a gente não é o irmão do lado, que é uma benção. Mas tem hora que quem vai estender a mão para a gente é um egípcio. É alguém que a gente não imaginava. Tem hora, irmãos, que na hora da sua guerra, quem vai estender a mão muitas vezes é alguém que você não imaginava que ia te fortalecer. E há uma palavra aqui para a gente orar. Por que é que Davi não matou o homem? Porque não tem como restaurar a casa matando alguém que está à beira do caminho. O espírito de Davi, que é um guerreiro, não matou um homem inocente. Para a casa ser restaurada, a gente precisa ter pão, a gente precisa ter uva, a gente precisa ter água. Porque aí Deus está dizendo: se você está alimentando estrangeiro também, você entendeu um princípio. Agora você vai aprender a alimentar a sua casa de verdade. Então eu quero desafiar você agora a fechar os teus olhos. Você pode fechar os seus olhos aí? Enquanto o teclado vai sendo solado aí. Eu vou te dar a oportunidade de você ver qual área que Amaleque bateu em você. Qual área que era para você estar lá, mas Amaleque chegou e te pegou desprevenido? É o filho que de trabalhar tanto você não teve tempo para ele e para ela? É a esposa que de tão cansado que chegou do serviço não consegue aproximar de verdade, viver um casamento vivo no Senhor? É o marido que toda vez que ele chega você tem uma palavra para jogar para baixo, de depreciação? É a vida financeira da tua casa que vai de mal a pior? É porque nunca aprenderam a sentar na mesa? Nunca. E Amaleque veio e bateu. Quando você sai da sua casa para a rua, alguém diz assim: que cara abençoado, que homem, que mulher de Deus. Mas quando entra para dentro da casa, você olha a sua volta e parece que está tudo desorganizado, meu irmão. Levantando as mãos, o teu sonho é receber uma palavra dos altos céus e dizer, como Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas Amaleque bateu. Amaleque bateu, você não estava lá, e isso trouxe culpa para você, e isso está te fazendo chorar, te fazendo angustiar. Mas essa noite é lugar de ser fortalecido. Em meio a essa fraqueza, em meio a essa fragilidade, essa noite Deus nos trouxe aqui para fortalecer, aqui para nos dar uma nova direção. Essa noite Deus nos trouxe aqui para dizer: a casa não vai ruir.
Eu perdi a batalha, mas não vou perder a guerra. E aí, enquanto o teclado está solando, eu quero convidar você que precisa proteger o seu lar, que precisa hoje ter coragem de levantar e dizer: não é alguém que vai orar pela minha casa, eu vou orar pela minha casa. Eu não vou culpar o outro da minha casa, tá assim, eu vou me posicionar e a minha casa vai ser restaurada. Eu estou cansado, mas eu vou atravessar o ribeiro de Bessor, e eu vou chegar onde eu tenho que chegar para minha casa ser restaurada. Se você é essa pessoa, meu irmão, enquanto o teclado está solando aí, você vai